A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para ensinar a palavra de Deus de uma forma simples e de uma forma também expositiva. Esse aqui é o nosso momento em Ministério OPA, onde a finalidade é ensinar a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª unidade do nosso curso, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Nós já passamos por seis mensagens já. Quem quiser ir, vai no meu canal YouTube e verifica lá as mensagens que foram ensinadas do curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje me encontro um pouco meio febril, mediante aí essa alergia, esse mudança de tempo, mas nós vamos procurar, na medida do possível, passar a mensagem para vocês de uma forma bem franca, para que todos venhamos aprender a palavra de Deus. Bom, a sétima lição, ou 7ª unidade, ela é a crise na fé. Nos fala sobre aquele momento que a qual nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar, e agora chega o momento de nós decidirmos o que nós vamos fazer e como vamos agir mediante aquilo que nós escutamos da parte de Deus. Sempre que existe ou que alguém tem um encontro com Deus, né, sempre vai criar uma crise na fé, um momento de decisão. Eu vou ter que decidir, né? Então, é o primeiro ponto que vamos falar hoje. Quando Deus me diz o que quer fazer ao meu intermédio, eu vou enfrentar, na verdade, essa crise na fé. Você ouviu Deus falar e você vai se posicionar por isso. Essa unidade focaliza num momento de mudança profunda em nossa experiência de seguir a Deus. Quando Deus convida a se juntar a Ele na sua obra, ele tem uma responsabilidade muito grande para você. E aí você vai reconhecer ou reconhecerá que não tem condições de fazer nada sozinho. É aí que vem aquela situação que nós temos que buscar a ajuda do Espírito Santo. Vamos sempre focar aqui naquele versículo que nós estamos sempre mencionando de uma forma, quase em todos os vídeos, que é Romanos 8:26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, o que é uma crise? A crise, na verdade, ela significa uma decisão. Você tem que tomar uma decisão, né? Então, a maneira como eu vivo, ela é um testemunho do que eu creio a respeito de Deus. Como é que eu vivo? Como você vive hoje, como você demonstra nas suas ações, não é que você fala, não é que você prega, não é que você fala com Deus, é que você vive, é que vai dar um testemunho a respeito do que você pensa, o que você vê em Deus, que você crê em Deus. Então é muito importante isso, você fazer uma análise da sua vida, né? Você olhar para você mesmo e ver como que é as suas ações. As ações, elas que vão determinar a nossa fé e a nossa forma de crer a respeito de Deus. É muito importante. Então, nós temos aqui alguns exemplos de homens que tomaram decisões, que viveram momentos como esse, que ouviram a voz de Deus e tiveram que tomar decisões. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo de Josué. Deus chega para Josué e fala para ele dar a volta aos muros da cidade de Jericó. E lá, quando ele, depois da 7ª vez, ele dá um grito, toca as trombetas e eles entram em Jerusalém, entram em Jericó. Então ele ouviu Deus falar sobre isso. O que ele decidiu? Seguir o que Deus orientou ele. Nós temos também aqui
Gedeão. Gedeão, na verdade, que também ele tem, imagine só, tem 32 mil soldados. Aí Deus vai tira 31.700 soldados. 31.700 soldados dele. Ele fica apenas com 300. E aí ele vai enfrentar os exércitos inimigos, né? E lutar apenas com 300 homens. E vence. Ele decide e venceu. Nós temos também aqui Davi, também juntamente com os filisteus, que também ele poderia muito bem recuar, mas ele ouve Deus falar com ele e diz, olha, vai lá, eu coloquei os filisteus nas suas mãos. Então, o que ele tinha que fazer? Apenas confiar em Deus, que prometeu. Então, o que está faltando hoje é a gente cumprir, a gente agir de acordo com aquilo que Deus falou. Nos dois vídeos anteriores que nós falamos aqui, que é a unidade 5, a unidade 6, nós falamos sobre a forma que Deus fala. Então nós temos que verificar essas coisas todas, como Deus falou, para que eu venha agora agir. A nossa ação está justamente de acordo com aquilo que eu ouço. Agora, se eu quero decidir ou não cumprir o que Deus falou, né? E assim por diante. Precisamos disso. E uma palavra que na Bíblia que nos chama muita atenção é que a fé, ela cresce da forma que nós lemos e que nós acreditamos em Deus. E vemos a ação de Deus, ou agimos naquilo que Deus falou. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo vive por fé. Então, se você ouviu Deus falar e você não cumpriu, então você mostrou que você não crê em Deus. É muito fácil, queridos, nós dizermos que cremos em Deus. É muito fácil nós pregarmos que cremos em Deus. Mas naquele momento que a qual Deus nos coloca é que vamos determinar que nós cremos em Deus ou não. Então é isso que precisamos hoje colocar ativos na nossa vida, né? Os encontros com Deus geralmente ou sempre exigem fé. Elas vão exigir fé. Se você encontrou-se com Deus, teve um encontro com Deus e não tem fé, então você vai ter que acreditar ou não. Por exemplo, Moisés, ele teve um encontro com Deus no sarça ardente. E aí, ir para o Egito determinava que fé dele. Josué teve um encontro com Deus e ele falou para ir para Jericó. Isso exigiu de Josué fé. Abraão recebeu uma palavra para levar o filho dele lá para o monte, nos montes dos lugares de Moriá, no lugar de Moriá. E ele chega lá e esse encontro que ele teve com Deus exigiu também fé de levar o teu filho. Irmãos, queridos amados, tudo exige a chamada fé. Sem fé, como diz o texto, é impossível que nós agrademos a Deus. A fé é a confiança de que o que Deus falou ou prometeu vai acontecer. Uma vez alguém contava uma historinha engraçada e eu era novo convertido e eu vi essa história na igreja de um pastor, não lembro agora qual pastor, mas da historinha eu me lembro. Ele falou assim, olha, a fé é isso. Tem um prédio aqui e tem outro prédio aqui. E é colocado uma corda de um prédio a outro prédio. E Deus chega para você e fala, entra no carrinho, senta no carrinho, que eu vou atravessar você de um prédio ao outro. Isso equivale aí, vamos colocar mais ou menos, não lembro agora a época que ele colocou a altura, mais de uns 10 andares. Vamos colocar bem baixinho, né? 10 andares. A pergunta é, ao que Deus determina a fé? Eu vou. Se eu creio em Deus, eu vou, independente, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, é isso que está faltando hoje na nossa vida, porque eu só vou ter uma experiência com Deus, eu só vou conhecer Deus verdadeiramente e conhecer a sua vontade quando eu crescer naquilo que nós lemos anteriormente aqui, de fé em fé.
Se nós não crescermos de fé em fé, nós não vamos nunca experimentar Deus. Experimentar Deus significa você crer nele, você acreditar nele. Deus não vai, por exemplo, se Deus chegasse para você hoje e falasse, olha, você te chamei para o meu evangelho e eu vou te dar isso e você vai passar por isso e por aquilo. Você, claro que nós nunca iríamos aceitar. Mas Deus, ele tem coisas grandes para você, tem coisas grandes para mim. E aí a gente vai subindo de fé em fé até experimentar Deus. E quando chegarmos lá naquele ponto crucial, o ponto ômega, que é o qual Deus quer nos colocar, nós vamos acreditar e vamos nos desenvolver com Ele. Então, amado, é isso. Está faltando na igreja hoje. Faltando a gente confiar em Deus. A confiança de que temos em Deus, né? Ele prometeu, Ele vai cumprir. A promessa dele ela é assim. Então, nós temos que aprender isso em nome de Jesus. E a obediência, na verdade, ela é um sinal de fé. Se você não obedece, então você não crê. Então não adianta nada. E o principal problema nosso hoje é nos centrarmos em nós mesmos, né? E isso é um problema muito grave. Temos o nosso centro, que nós falamos na lição 2, se me fala a memória, na unidade 2, é nos centrarmos em Deus. É por isso que essas duas lições do início do curso, que é a unidade 1 e a unidade 2, ela é importante justamente para isso. É para poder nos dar esta base. Primeiramente, que Jesus é o caminho. A outra é nós centrarmos em Deus, olharmos para Deus, somente para Ele. Né? Deus nos fala para revelar o que vai fazer por nosso intermédio. Sempre vai fazer isso. Ele vai sempre nos falar para nos dar uma revelação, porque Ele quer agir por nosso intermédio. Olha o que diz o nosso texto de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Jesus, fixando os olhos nele, respondeu, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. O Deus que te chamou, creia, Ele vai te ajudar. Creia nisso, queridos. Creia nisso. A oração de Moisés no Salmo 90 fala o seguinte. Ele fala que, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Então, olha a Deus sobre isso. É uma deixinha para você. Terceiro, os encontros com Deus são do tamanho dele. Nós vamos agora fazer aquilo que grande para Deus. Então Deus, Ele quando nos chama para poder encontrar com Ele sempre vai querer que nós conhecemos a obra dele, participar da obra dele. Né? Olha só, Deus está interessado em que o mundo o conheça. Deus quer que o mundo o conheça, quer que o mundo veja quem Ele é realmente, mas não que Ele é esse Deus de mesquinho, que pede isso, que pede aquilo. Não um Deus que fala, que um Deus pequeno, não. Ele quer que conheça o Deus do tamanho dele, como conheceu lá na igreja primitiva. Né? Que as pessoas iam até os apóstolos, iam até os homens de Deus, sabendo que Deus poderia fazer algo intermédio deles. Ele está faltando em mim, faltando em você. As tarefas de Deus são sempre do tamanho dele. Então é por isso que temos que ir até Ele, caminhar de fé em fé, de fé em fé. As tarefas que Deus, as tarefas que Deus nos dá, que dá às pessoas na Bíblia, tem sempre o tamanho dele. As tarefas são sempre além do que as pessoas podem fazer. Porque Deus quer demonstrar a sua natureza, sua força, sua provisão, sua bondade para com o seu povo e para com o mundo. Esta é a única maneira pela qual o mundo virá conhecer Deus. Deus te deu uma tarefa. Irmãos, toda tarefa que Deus nos dá, elas são praticamente além do que eu posso fazer, além do que você pode fazer. E aí que entra o poder dele. Aí que entra Deus trabalhando, porque é Ele que quer trabalhar, não é você. Ele vai agir. Nós somos apenas veículos, somos apenas um intermediário de Deus nessa terra. Nós somos aqueles a qual Deus vai usar, que Deus vai trabalhar intermédio de nós para ir ao encontro das pessoas. Quando nós entramos agora no terceiro período,
em missão com Deus, nós vamos ver isso com mais clareza. Com mais clareza. Por exemplo, nós temos aí o caso de Moisés. Moisés, tem o caso de Gedeão, que nós já mencionamos. Né? A tarefa que Deus deu a Moisés, ela foi do tamanho de Deus. A tarefa que Deus deu a Gedeão foi do tamanho de Deus. E teve que abrir o mar vermelho. Como é que quem abre o mar vermelho? É só Deus. Para derrotar um povo com 300 homens, um exército apenas com 300 homens, só Deus pode fazer isso. O rei Josafá, diz a Bíblia que vinham 3 nações para lutar contra ele, e o que Josafá fez foi somente orar. Enquanto Josafá louvava a Deus com os levitas, Deus estava agindo em favor de Josafá. Temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Da mesma forma, eles foram, nada aconteceu, dano nenhum aconteceu a eles lá na sarça ardente. E na igreja primitiva, quantas coisas Deus fez intermédio daquela igreja. No mundo, olha só, o nosso mundo não está vendo Deus porque não estamos tentando fazer nada que só Ele pode fazer. Quando eu faço aquilo que eu posso fazer, então isso é natural. Mas quando nós fazemos algo que só Deus pode fazer, aí entra a ação de Deus, entra a ação de Deus, e o mundo quer ver justamente isso. Então vamos lá, deixe que o mundo veja Deus agir em intermédio das pessoas, em intermédio de nós. E vamos atrair as pessoas, porque é uma forma de atrair as pessoas para Ele. É a única forma disso. Então, amados, é preciso que nós voltamos para isso. Deixa eu ler aqui outra coisa interessante também. O mundo passa a conhecer Deus quando vê a natureza de Deus sendo expressa por meio da atuação dele mesmo. Quando Deus começa a agir, ele realiza algo que só ele é capaz de fazer. E quando Deus faz isso, não só o seu povo, mas também o mundo, vem a conhecê-lo por meio dos quais não o conhece antes. Deus, ele quer se fazer conhecido diante de todo mundo. E que o mundo conheça ele. Mas só quem pode fazer isso é a igreja. Somos nós a igreja. Precisamos nos posicionar, precisamos nos sair desse casulo, né, idealista nosso, e irmos para Deus, para as ideias de Deus, pensar nas coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Outro tema também interessante também é que o que você faz revela o que você crê. Esse é um ponto muito crítico dentro das igrejas hoje. A igreja age naquilo que ela crê. O povo vai fazer, agir não crê. Aí eu vou lutar contra, eu não vou fazer isso porque eu vou fazer assim porque não. Se eu fiz assim porque eu vejo que é assim. Eu não tenho que prestar atenção. Porque a igreja hoje ela quer viver momentos apenas de, vamos dizer assim, momentos dentro da igreja. Não quer mais viver uma questão de fé. Não quer lutar contra os demônios. Não quer saber que os demônios estão trabalhando ao redor da nossa localidade. Não quer trabalhar para isso. Não quer sair para as ruas para evangelizar. Não é para poder entregar folhetinho. É para poder ir atrás das almas. É para poder trazer as pessoas para o reino de Deus. Hoje, as pessoas têm vergonha de sair pelas ruas, né? E antigamente nós fazíamos passeatas na rua, cantando, louvando no Senhor. Hoje existem vergonhas, temos vergonha para isso. Muitas pessoas não querem mais fazer isso. Dentro da igreja, né? Fica com medo dos demônios, fica se escondendo das pessoas. Enfim, estamos vivendo momentos muito críticos. Então, nós vamos revelar aquilo que nós cremos. Então é importante nós sairmos desse mundo. Então, Davi, olha o que Davi fez. Davi, ele foi lá no capítulo 16, no versículo 12 e 13, ele foi ungido como rei de Israel. Presta atenção que eu falo aqui agora. Como rei de Israel. No capítulo 17, o que ele faz? Deus trouxe Davi ao lugar
para poder colocar aquela unção em ação. Porque é muito fácil eu receber uma palavra de revelação, dizer que eu fui chamado para o ministério, mas eu não vou agir de acordo com que eu fui chamado. Davi tinha consciência disso. Davi era rei de Israel. O que fez Davi enfrentar Golias não foi justamente, né, aquilo que ele cria em Deus. Se Deus me chamou para o ministério, se Deus me chamou para ser rei de Israel, o rei, ele por mais que ele não esteja ainda agindo como rei, mas ele tem que de alguma forma, crer que Deus pode fazer as obras. Então ele foi lá e enfrentou Golias. E por enfrentar Golias, ele mostrou que ele cria em Deus, que aquela unção, ele creu naquela unção que ele recebeu lá na casa de seu pai. E aí eu vejo, amados irmãos, quantas pessoas, infelizmente, dizem que são ungidos por Deus, mas não querem enfrentar os gigantes do seu dia a dia e os gigantes que a qual vão fazer com que ele cresça, que marque a sua vida. Ministério, amados, no todo o início do ministério, ele tem uma marca. E se você não deixar essa marca, e eu deixar que essa marca seja evidente, ou que você trabalhe intermédio dessa, você nunca vai ser olhado dessa forma, dessa maneira. Então precisamos mostrar para o mundo quem nós somos realmente. Então vamos enfrentar um gigante, né? E Davi creu no Senhor. Davi foi lá. Tem outra coisa também, agora ao contrário disso, temos o caso de Sara. Que Sara tinha seus 70 anos de idade, recebeu uma palavra profética, falando que ela seria mãe. E ela era estéril, já estava em idade avançada. E ela sofreu, ela pagou um preço muito grande por não crer no Senhor, por não acreditar que Deus ia fazer aquilo. E tanto que houve depois o nascimento de Ismael, que a qual até hoje traz alguns transtornos para Israel. Então tem coisas, amados, que também, e se eu creio, eu vou trazer marcas positivas para a minha vida. Agora, quando eu não creio, eu vou trazer marcas que vão de alguma forma me trazer algumas lembranças ruins, como o caso aqui aconteceu na vida de Sara. Não é porque você foi chamado que você tem que agora assumir o ministério, não. Deus, ele quer que você galga o ministério de fé em fé. Isso aconteceu no caso de Davi. E ao contrário, aconteceu no caso de Sara. A fé verdadeira requer ação. É agir. Se Deus falou para você, você faz. Olha o que ele diz aqui, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta você. Não age naquilo que você falou. Não age. Eu prego que eu estou protegido por Deus. Mas eu recebi um chamado de Deus para ir para alguma comunidade e pregar o evangelho, eu tenho medo. E assim por diante, eu estou dando um exemplo bem simples, para que vocês venham entender que a fé, ela é fundamental. Se você tem fé, você tem que agir conforme ela. Requer uma ação tua, imediata. Temos que, já dei exemplo aqui de Moisés, de Abraão, de Gideão, de Davi. Recebe a palavra, então eu vou agir, se Deus é comigo, meu irmão. Não tem essa coisa não. Eu recebi uma palavra, eu não vou aqui falar da testemunho completo, mas recebi uma vez uma palavra de Deus para me sair de determinado lugar e para ir para outro determinado lugar. E a distância de um lugar para outro era de 850 quilômetros aproximadamente. E eu fui. Cheguei em paz, queridos. Se eu fosse descrever aqui o testemunho, os irmãos ficaram boquiabertos do que Deus fez na minha vida durante esse percurso de 850 quilômetros, com apenas com R$2 no meu bolso. Mas cheguei em paz e Deus abençoou e Deus trabalhou poderosamente na nossa vida. Então, isso requer de você uma ação. Então é claro que no momento que você recebe a palavra do Senhor, você vai você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão que determinará a sua vida para o futuro. Hoje,
eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero que você abra o seu entendimento. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para que você possa entender o querer de Deus para a sua vida. Não permita que você pare com medo ou temendo uma situação adversa. Ao contrário, se Deus falou, faça, age conforme Ele falou. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E que as riquezas de Cristo abundem em seus corações